Doutor Bacelar, eu vou direto ao ponto. A lei ela permite que o funcionário falte ao trabalho somente em algumas situações. Por exemplo, falecimento do marido ou da esposa, quando é preciso se alistar no exército ou mesmo quando se tem que tirar o título de eleitor. A pergunta é, e em casos de doenças, a lei não ampara? A lei realmente não taxa motivo de doença como sendo um motivo para que o empregado receba algum benefício, não seja descontado, por exemplo, dele, aquele valor da falta. Porém, em caso do empregado comprovar, justificar que ele, através de um atestado médico, por exemplo, que ele realmente precisa de alguns dias, e ali aquele atestado estabelece isso, para que se ausente, aí sim ele não vai poder ser penalizado. Doutor Bacelar, e aquele funcionário que costuma faltar demasiadamente, mas não apresenta atestado médico, de que maneira a empresa pode punir esse funcionário e se proteger também? O empregado que muito falta, sem justificativa alguma, ele está elencado na situação do artigo 482 da CLT, em uma de suas alíneas, que é justamente a desídia. É o empregado que muito falta, sem ali justificar. É um caso, inclusive, de justa causa para a demissão do empregado. E nesse caso, como configurar essa justa causa? Como o empregador vai comprovar essa atitude do empregado? Aí sim, nós vamos ter as advertências, as suspensões e até mesmo as provas testemunhais. Diga-se de passagem que as advertências e as suspensões, elas devem ser escritas e assinadas a punho pelo empregado. Devem ser confeccionadas, escritas também a punho pelo empregado e assinadas por ele. Vem um outro caso, o empregado que não queira assinar a advertência ou a suspensão, o empregador deve colocar 2 testemunhas com os seus respectivos CPFs e assinar em caso do empregado se recusar a elaborar aquela assinatura. Essa assinatura das 2 testemunhas terá o mesmo valor da assinatura desse empregado que se recusou. É muito importante o empregador praticar esses atos da advertência e da suspensão, para que isso fique configurado perante a Justiça do Trabalho em alguma ação judicial futura que pode ser a vir protocolada por esse empregado. No caso do funcionário que falta com atestado médico, o funcionário ele tem que ligar antes, avisando por que não foi e quantos dias ele vai ficar fora? Ele precisa fazer isso? Não, o atestado por si só, desde que naquele instrumento, naquele atestado, venha explícito, venha expresso pelo médico a quantidade de dias que aquele empregado deve faltar, a empresa ela vai ter que abonar aquelas faltas. Ela não vai poder descontar. Agora, existe aquele caso também do empregado que vai até um hospital, por exemplo, ou uma clínica, e consegue um atestado para aquele dia. O atestado, na realidade, ele só documenta que o empregado esteve no local, esteve no hospital, na clínica. Aí sim, nesse caso, a empresa vai considerar ou não a critério dela, porque neste documento não está expresso a quantidade de dias, só afirma que o empregado esteve lá. Doutor Bacelar, agora só para a gente encerrar o nosso bate-papo, aquele funcionário que falta sem avisar, falta 1, 2 dias, não avisou nada a ninguém, de que maneira ele pode ser punido? Certo, esse caso também, nós vamos incorrer aí no caso de desídia, aquele empregado que realmente ele é relapso, aquele empregado que realmente mostra o chamado corpo mole, não vive faltando, ele vai poder ser enquadrado, na realidade, como um empregado desiduoso. Aquele empregado que realmente não tem aquele desejo de desenvolver as atividades que lhe foram atribuídas com gosto, né, com prazer, e vai estar sendo inserido no caso da desídia.
Agora, a empresa, para comprovar essas faltas, ela pode se basear em ponto, por exemplo, já que muitas empresas, o funcionário ao chegar, ele tem que bater o ponto? É importante também ressaltar que essa questão do ponto é obrigatória para empresas que têm mais de 10 empregados. Inclusive já existe entendimento simulado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, empresas com menos de 10 empregados, obviamente, que não vai ter essa obrigação de ter cartão de ponto. Então, a uma prova maior de você realmente documentar um empregado dessa natureza, um empregado que está praticando a desídia, é justamente conforme nós já comentamos, ou através de uma suspensão ou através de uma advertência escrita a punho pelo empregado, de forma expressa e assinada por ele, além também de outras provas, como é o caso da prova testemunhal. A gente está falando muito aqui de funcionário. E com relação às empresas, eu gostaria só para finalizar o nosso bate-papo que você desse uma orientação para os empregadores, né? Teria que fazer um processo seletivo criterioso para evitar que aquela pessoa que está contratando dê problemas no futuro? Qual seria a sua orientação para esse empregador? O empregador, ele realmente deve ter bastante zelo, cuidados, orientações na hora de contratar alguém, na hora de contratar aquele empregado. E o mais importante, né, ao meu ver, é ao iniciar, antes até mesmo de iniciar as atividades laborativas, as atividades de trabalho, o empregador encaminhar aquele empregado para fazer um exame admissional. A partir do exame, determinar que seja assinada a CTPS, a carteira de trabalho do empregado, já posteriormente devolvendo para o empregado a sua CTPS, e a partir daí elaborar um contrato inicial de experiência para poder verificar se realmente esse empregado é um empregado que ele tanto almeja para aquele cargo, se vai realmente servir para desenvolver aquela tarefa, aquela função. Então, essas dicas são importantes no início da contratação. Muito obrigada, doutor Bacelar. Foi muito bom ter tocado nesse assunto. Semana passada a gente iniciou falando dessa problemática de doenças que afastam as pessoas do trabalho e hoje nós estamos encerrando esse assunto, lembrando que você também pode participar do quadro Pergunta Direito. Basta mandar a sua pergunta para o e-mail programareferencial@hotmail.com e o doutor Bacelar vai estar respondendo. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez a participação aqui no programa Referencial e mais uma vez me deixo à disposição da população maranhense. Muito obrigada. Obrigado também.